Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tranquilo? E aí, como é que estão as coisas? Fala aí pra mim. Manda uma vibração positiva aí. Tá gostando aí das reflexões de 0 a 100? Vamos alterar essa realidade? Vamos transformar a vida? Então vamos continuar lá. Vou falar hoje aqui pra você sobre dependência, interdependência e independência. A questão da dependência é o seguinte, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu dependia da minha mãe. Para tudo. Depois que eu nasci, eu também fiquei por um período dependendo da minha mãe. E aí depois de um certo tempo a gente vai ganhando autonomia, né? Vai aprendendo as coisas, vai fazendo acontecer. Só que atualmente tem pessoas aí com 35 anos, 40 anos, que até hoje depende da mãe, né? Tá ali na mãe ainda e depende da mãe. Mas é ruim, hein? Depende da mãe e depende do pai, né? Depender dos pais como um todo. E nessa questão da dependência, isso é no geral. Se você tem somente uma fonte de renda, você depende daquele salário ali. Os ricos, eles já têm múltiplas fontes de renda, então eles não dependem só de uma fonte de renda. Se um local não estiver muito bem, tem outro que está indo bem. Então o negócio é sair da dependência. Tem aí casais de namorados, principalmente as mulheres, tem mulher que depende do cara. Ele fala assim, minha vida sem você eu morro. Dependência emocional, tá? Sem você eu morro. E aí? Até quando vai ficar nessa dependência? Tem profissionais que têm somente um conhecimento ali. O cara é técnico, é específico naquilo ali, só faz aquilo e depende só daquilo ali. E na nossa vida a gente não pode ficar dependendo, não só dos outros, mas de tudo, como um todo. Às vezes pode vir uma lei aí que, se o seu negócio depender de uma coisa só, tá fadado ao fracasso. Existem algumas regulamentações na internet aí que vai quebrar muita coisa. Então a gente não pode viver na dependência. A gente tem que sair da dependência. Tá? Eu lembrei de uma piada aqui, que o cara falava assim, a mãe, né, gritava com o filho, falando assim, meu filho, levanta que você tem que ir para a escola. Aí o filho falava assim, mãe, me dá 2 motivos para ir para a escola. Aí a mãe falava assim, o primeiro é que só falta meia hora para você ir trabalhar. E o segundo é porque você é o diretor da escola. Rapaz, você tem que começar a andar e a voar com as suas pernas, suas próprias pernas. Tem que fazer acontecer. E no sentido da interdependência, a gente tem aí, algo externo. Inter é externo, né? Internacional, externo ao Brasil. Inter está relacionado ao externo, tá? Então, às vezes, você depende de algumas coisas externas para que ou o seu projeto, ou o seu sonho, ou o que você está executando vá se concretizar e vai realizar. Essa interdependência, ela já não depende somente de você, tá? Então, ela depende de outro ou de algo externo para concretizar. E aí nós temos a independência. A independência, aí eu vou te falar, viu? Você é independente? Responde aí para mim. Quando você é independente,
Você não depende de nada, de nada, de nada, de nada. Inclusive, na sua vida, você vai fazer uma lista de dependência. Faz a lista de dependência. E o seu objetivo é ir matando essas dependências para você se tornar independente. Você tem que ser independente. Você tem que fazer acontecer. Do que depende de você, quantos por cento você está fazendo? Do que depende de você, não do que depende dos outros. Do que depende de você, quanto você está fazendo? Eu tenho um escritório ali de advocacia. Beleza. Os escritórios são formados ali por algumas pessoas. As pessoas estão fazendo as suas atividades. Quanto por cento essas pessoas estão entregando? 80%, 70%? E você, do que depende só de você, quanto que você está entregando? 90%? 100%? Que às vezes você está fazendo 10%, 15%, bota a responsabilidade nos outros. E aí o trem não anda. Então, do que depende de você, somente de você, quantos por cento você está fazendo? Isso em tudo. Na questão financeira, no que depende de você, quantos por cento você está entregando? Na questão de relacionamento amoroso, conjugal, com seu cônjuge, no seu relacionamento, no seu matrimônio, quantos por cento? No que depende de você, você está entregando? No que depende de você, quantos por cento você está entregando? Fala aí. Você tem se dedicado? E aí você tem que começar a tirar essas dependências, começar a se tornar independente. Já pensou você se tornar independente financeiramente? Não depender de ninguém? Porque se você depende de alguém, você se torna um escravo. E o negócio é ser independente e fazer acontecer. Andar com as suas próprias pernas. Tirar a muleta e começar a andar. A muleta é o que causa dependência. Independente de tudo. Independente. Aqui, quando eu disse para você que uma pessoa... Eu fiz o vídeo aqui. Quando eu fiz o vídeo, eu vou ficar dependente de elogio, a pessoa vai ter que entrar aqui no meu vídeo, vai ter que curtir, nossa, que legal, aquilo. Se não elogiar, eu não vou fazer? Não. Porque se for assim, se a pessoa criticar, eu vou parar de fazer. E eu não dependo disso. Eu não dependo nem da pessoa criticar e nem da pessoa falar bem. Eu estou expondo algo que o meu coração, traz. A minha mensagem para o mundo, o meu propósito. E eu preciso me reconhecer e colocar essa mensagem para dentro, pegar esse dom que Deus me deu e fazer acontecer. Eu não posso ficar dependendo dos outros. Seja um elogio, uma coisa boa, ou seja uma crítica, uma coisa ruim. Porque senão eu vou deixar de fazer as coisas. E aí na vida a gente tem que fazer isso. Tem que começar a se tornar independente. Não pode ficar dependendo de nada. Porque se você ficar dependendo de algumas coisas, você vai ser escravo dessas coisas. Isso em todas as áreas. Tá bom? Essa é a reflexão de hoje. Se você gostou, manda um oi. Tamo junto. Vamos para as cabeças. O mundo é dos fortes. E você é forte ou é fraco? Depende de você, depende das suas ações. Bora pra cima.